Salve, salve, moçadinha! Tudo bem? Professor Adriano na área, como é que vocês estão? Tranquilinhos? Olha, corre lá, pega lápis, caneta, borracha, que a aula hoje vai ser sobre hífen. É o hífen. E para isso nós temos alguns objetivos. Conhecer o sinal gráfico hífen, utilizar o hífen em palavras da língua portuguesa. E agora? Pensaram? A comida é aquecida no micro-ondas ou no micro-ondas? Há livros de autoajuda ou autoajuda? E agora? Questões sobre como escrevemos algumas palavras são comuns no nosso dia a dia. Ou seria dia a dia? E a ortografia que dá conta do recado para nos auxiliar. Nessa aula nós vamos trabalhar então com o hífen, os usos do hífen, a ortografia, especificamente com o processo de formação de palavras. Leia o trecho a seguir retirado de um texto, um bom sujeito, observando as palavras destacadas. Era só esperar a professora chamá-lo, pensou. 20 minutos passados, bateu a impaciência. Será que a professora tinha esquecido dele? No quadro negro, outro menino tinha acabado de grifar os sujeitos das orações que Márcia pedira. Agora vamos à atividade, é contigo aí, vamos dar aquela aquecida. Com que objetivo o hífen foi empregado na forma verbal chamá-lo em destaque no texto? E na palavra quadro negro? Deixar vocês aí, a gente já volta a bater um papo sobre isso. Vai lá, fico aqui esperando.
Já respondeu, hein? Rapidinho. Eu sempre falo, o tempo que a gente coloca ali é só para deixar, porque vocês respondem tão rápido, né? Dão conta do recado de uma maneira tão rápida e tão bonita. É isso aí, continuem assim. Então aqui, olha, a atividade anterior pediu o seguinte. Com que objetivo o hífen foi empregado na forma verbal chamá-lo, ó, em destaque no trecho? E a outra pergunta é, e na palavra quadro negro, qual que é o objetivo? Por que foi utilizado esse hífen? Então, na forma verbal chamá-lo, o hífen foi empregado na junção do pronome oblíquo o ao verbo chamar. Aqui, ó, chamar algo, chamar alguém, chamar ele. E aqui, quando não tem, vou chamar ele. Não, chamá-lo. E na palavra quadro negro, o hífen foi empregado para separar palavras que formam o substantivo composto. Quadro negro é um substantivo composto, moçadinha. Beleza? Professor, mas começou pegando pesado. Nada. Vamos lá. O hífen é um sinal gráfico cuja função está associada a várias ocorrências da língua. Na ligação de palavras compostas, na colocação pronominal, na divisão silábica, na translineação. O que é translineação? Terminou a palavra, hífen, vai para baixo da outra linha. Na ligação de algumas palavras precedidas de prefixos. Tudo isso está relacionado com o uso do hífen. Ele está presente em todas as situações. Aqui nós vamos falar um pouco então do processo de formação das palavras. Como que elas ocorrem, como é que se desenvolve. O prefixo é um morfema formador de palavras, que sempre virá precedido do radical. O uso de hífen poderá variar de acordo com a letra final do prefixo e a inicial do radical. Vamos falar um pouquinho aqui, prefixo e radical. A língua portuguesa, como qualquer língua, na verdade, ela é formada com palavras primitivas, palavras derivadas, palavras compostas. O prefixo é um afixo que vem antes do radical, formando novas palavras. O uso do hífen está presente em várias palavras que são precedidas pelos prefixos. Observem aqui alguns casos com exemplo. Interbairros, prefixo inter, radical bairros, anti-inflamatório, prefixo anti, inflamatório, radical, contra-ataque, autocontrole. Todas essas palavras aqui e muitas outras são palavras que têm prefixos. Perceberam que algumas utiliza-se hífens e a outra não? Quando acontece isso? Vamos ver agora. Aqui, primeira regrinha, primeiro encaminhamento para você ficar espertinho aí. Não esquece, anotando tudo aí, moçada, hein? Ô louco, não vai esquecer. Então aqui, nessa tabelinha, nós temos o prefixo. Todos os prefixos, ou seja, aquela palavra, a parte da palavra que vem antes do radical, todos os prefixos, quando o radical começar com a letra H, o segundo elemento começar com a letra H, o uso do hífen é obrigatório. Por exemplo, semi-humano, supra-hepático. Temos outras. Super-homem, olha aí, né? Quem gosta de quadrinhos, quem gosta de filmes de heróis, super-homem. Super-homem, ele é separado por hífen, porque o prefixo super, veio o hífen e vem o H. O radical começa com H, então sempre que tiver o H, teremos o uso de hífen. Sobre-humano, a mesma coisa. Pré-história, do mesmo jeito. Quando eu tiver um prefixo, qualquer tipo de prefixo, terminando com qualquer letra ou prefixo, e a palavra do segundo elemento começar com a letra H, hífen virá. Até rimou? Terminou com H, hífen virá. Boa, aliás, começou com H, né? Não terminou, professor? Começou com H, hífen virá. Vamos lá? Aqui ainda nós temos outra situação. Agora, quando o prefixo terminar em vogal,
A, E, I, O, U. Vogal. Terminou em vogal. E a letra inicial do segundo elemento for uma vogal igual à do prefixo, dobrou vogais, o que acontece? O hífen aparece. Mas eu estou muito engraçadinho, né? Olha, outra rima aí. O que acontece? O hífen aparece. Ó, semi-improviso, contra-ataque. Observaram o hífen aqui? Olha, terminou com I, começa com I. Tem o hífen. Termina com A, começa com A, aparece o hífen. Lembra lá o nosso início, o micro-ondas? Olha aqui, micro-ondas. Hífen. Anti-inflamatório. Supra-auricular. Essas palavras todas são hifenizadas devido a essa regrinha. O prefixo terminou em vogal e o radical também começa com vogal. Igual. Outra, quando o prefixo continuar terminando em vogal, mas a letra inicial do segundo elemento for uma vogal diferente da do prefixo, hein? Terminou em vogal, uma vogal qualquer, a outra vogal tem que ser diferente. O que acontece? Não vai hífen. Aí nós juntamos tudo, olha lá, autoestima, tudo junto. Semiaberto, tudo junto. Autoavaliação, tudo junto. O autor, né? Ó, semiárido. Por que aconteceu? Vejam como termina o prefixo. O prefixo termina com o radical começa com A. Então, autoavaliação, juntinho, coautor, o A, semiárido e A, junto. Beleza? Lembrando, se fosse igual, separava. É diferente, junto. Quando o prefixo terminar em consoante e a letra inicial do segundo elemento for uma consoante igual à do prefixo, ocorre hífen. Hiperrealismo, subbase, interregião, superromântico, superresistente. A mesma consoante, terminando no prefixo e iniciando o radical, vamos separar com um hífen no meio ali. Beleza? Estão seguindo, né? Estão seguindo aí. Tá cansado? Espere um pouco. Calma. Já vai descansar. Vamos continuar. O prefixo, novamente, terminado em vogal. Só que agora, a letra inicial do segundo elemento é qualquer consoante, exceto H. Lembrou? H tem regra própria. Menos o H. Não ocorre hífen. Autocontrole. Percebeu? Ó, termina com o, vogal, inicia com consoante, juntinho. Semi-pagão. Antinatural. Geopolítica. Semicírculo. Então, não ocorre hífen quando o prefixo termina em vogal e a nossa inicial do segundo elemento for uma consoante, menos o H. Estão comigo? Ah, claro que estão. Vai lá, continuando. Ô, professor, não para mais? Tem muita. Quando o prefixo ele terminar em consoante e a letra inicial do segundo elemento for vogal, daí qualquer vogal, também não ocorre hífen. Juntinho ali, ó. Interescolar, ó, termina em R, começa com E. Superatleta, termina em R, começa com A. Hipertenso, hipotenso, subemprego. Todas essas palavras que nós vimos aqui, elas são palavras que são formadas por prefixos. Então, vai ter o prefixo ali que vai estar ajudando na formação desse processo de palavras. Para encaminhar essa nossa tabelinha aqui mais um pouco, veja lá. Quando o prefixo for terminado em consoante, a letra inicial do segundo elemento é a consoante diferente do prefixo. Também não ocorre, olha lá. Hipersensível, interclasses, hipermercado, intermunicipal, superpopulação.
terminou em consoante, estão vendo aqui, consoante um R, inicia por consoante M. O que acontece? Separa com o hífen? Claro que não! Claro que não! Juntinho, não separa não, moçada. E agora, vamos ver como é que vocês estão? Depois dessa fala das nossas tabelinhas aqui, vamos dar uma olhada, vamos fazer uma atividade? Forme palavras compostas de acordo com os comandos. Então aqui vai aparecer os comandos: antigênico, arqui-inimigo, infraestrutura e antidemocrático. Lembra aquele caderninho que você sempre tem que estar à mão aí? Anota o exercício, copie o exercício e faça. Observem sempre como que termina o prefixo, como inicia o próximo, que vai dar a regrinha que nós vimos agora ali nos slides anteriores. Olha, infraestrutura, antidemocrático, arqui-inimigo, anti-higiênico. Vai lá, fica aí, eu fico aqui e aguardo. Vai lá, estou te esperando.
E aí, já fez? Rápido, né? Não foi tão rápido dessa vez? Que você precisa de mais tempo? Faz aí, vamos lá, acompanha aqui agora comigo. Vamos corrigir? Forme palavras compostas de acordo com os comandos. Você lembra os comandos? Olha lá. Anti-higiênico, arqui-inimigo, infraestrutura, antidemocrático. Tá lá, ó. I-H, I-I, A-E, I-D. Vimos anteriormente, mas vamos ver lá a correção agora então. Anti-higiênico. Nós temos um I, uma vogal, mais um H. Aparece o hífen. Arqui-inimigo, nós temos vogais iguais. O que acontece? Aparece o hífen. Tá lá, arqui-inimigo. Infraestrutura, como é que ficou aí para você? Não ouvi. Isso, você ouviu. Olha lá, infraestrutura tudo juntinho. E antidemocrático? Tudo juntinho. Tá lá, viram? Tranquilo, né? Vocês detonaram. O uso do hífen no dia a dia é importante na hora de escrever. Você vai produzir um texto, saber ter o domínio é importante, para que você não acabe se confundindo na hora de uma escrita, ou ainda às vezes não entendendo muito bem o que está sendo informado naquele texto e que você mesmo quer orientar, quer passar para as outras pessoas. Então, nesta aula, nós estudamos sobre o hífen e seu uso com os prefixos. Lembrando que o prefixo ele é um afixo que vem antes do radical. E o que eu tenho que observar sempre na formação dessa palavra, do uso ou não do hífen? Como termina a minha palavra, o meu prefixo, com que letra que ele termina e qual a letra que ele inicia o radical, ou o segundo elemento. Que é isso que vai formar, vai dizer se vai ter ou não o uso de hífen. Beleza, moçada? Gostei de estar com vocês hoje. Vamos nos encontrar outras vezes, não? Isso aí. Falou, fiquem aí, eu fico aqui. Tchau!